Olá, boa noite. Eu fazendo esse vídeo aqui para comentar de uma experiência minha hoje, vou partir de uma experiência e queria comentar sobre a forma de atuação que Nossa Senhora tem na nossa vida. E, tipo, a forma de atuação da forma como ela nos protege no dia a dia, né? Eu tive hoje aqui em Porto Alegre, né? Eu tive no santuário de Nossa Senhora de Fátima, um que tem lá na divisa com Alvorada, no bairro Rubem Berta, um santuário novo. O edifício é novo, o santuário já tem há mais há um tempo, né? Assisti a missa lá e no final da missa o padre pediu para todo mundo chegar próximo da imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí a gente resolve Maria e deu a benção final. E as pessoas foram tocar na imagem dela. Quer dizer, as pessoas tocam na imagem, a imagem ela é assim como o ícone. O ícone ele é assim a janela para a eternidade, né? É definido dessa forma o ícone, né? Há muitas definições para o ícone. Mas ele é uma porta do céu, é uma expressão física do céu. A imagem também tem isto, principalmente quando ela é muito bem feita, quando ela é bem fiel ao que se pretende representar, né? E quando eu toquei na imagem dela, eu estava um pouco por trás da imagem, tinha menos gente, botei a mão por trás, toquei no manto, e eu olhei aquele manto branco, né, de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, porque ela na aparição em Portugal em 17, ela se apresenta para os pastorinhos como a Senhora do Rosário, né? Por isso o nome Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Eu toquei no manto dela ali na imagem e eu olhei assim, caramba, aqui não passa nada. Quer dizer, a, a resposta que eu tive naquele momento que eu toquei a minha mão direita, né, é como se dissesse para mim o seguinte, olha, desse escudo aqui nenhum mal pode atravessar, por esse escudo. Quer dizer, para mim a imagem daquele manto era uma imagem de... É como se fosse uma espécie de... era mais que uma capa de chumbo, porque o chumbo ele serve para isolar material radioativo, né, por exemplo. Eu não conheço muito de química e física, mas eu sei que tem essa função aí, né? Eu não sei se qualquer material pode ficar dentro, mas aquele manto é como se fosse mais que o chumbo. Ele tem um poder maior, me transmitiu isso claramente naquele momento, um poder maior do que o chumbo ou qualquer outro material que fosse denso e coeso e compacto, que seja capaz de impedir qualquer tipo de radiação possa penetrar para dentro enfim, do invólucro que aquele material envolve, né? Então o manto de Nossa Senhora tem essa função para nós. Ela é um escudo contra o mal, né? E é engraçado que mais de uma pessoa já me falou o seguinte, que Nossa Senhora me protege com o manto, né? Dizendo para mim pessoalmente, não, Marcos, a Nossa Senhora te protege pessoalmente com o manto dela, te envolve, te esconde dos espíritos malignos, né? E, bom, para mim a mensagem foi clara, entendi claramente, mas hoje parece que ficou mais visível essa forma de atuação dela no que se refere à proteção, né? Porque, por exemplo, saindo na rua, é engraçado, as pessoas que rezam ou que querem ter esse hábito, é sempre importante, por exemplo, claro, fazer uma pequena oração ao acordar, mas principalmente quando vai sair de casa, ou vai sair de carro, vai sair a pé, ou vai pegar o ônibus, seja lá o que for, pedir uma proteção particular a São Miguel Arcanjo. No meu grupo de oração se fala muito da tenda da Santíssima Trindade, então a imagem do triângulo, né, como se fosse uma tenda fechada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, na qual nada pode te pegar, e o manto de Nossa Senhora, né? Eu busco essas formas de blindagem, por assim dizer, e interessante que quando elas são invocadas de forma consciente, ou seja, com uma deliberação, portanto teu coração está voltado com essa intenção, tu te abre a isso e a proteção vem. É como se houvesse à minha volta, por exemplo, eu saio muito de carro de casa, né? Houvesse à minha volta uma espécie de raio de escudo, né? E todas as confusões que acontecem à minha volta, no trânsito principalmente, ficam à parte de mim. Eu não me sinto atingido por aquilo lá, né? E no meu caso, claramente, Nossa Senhora é uma protetora para mim, né? E é interessante que também na vida espiritual a gente reconhece
os atores, os seres espirituais ativos na nossa vida, pela nossa familiarização com eles. Então, as pessoas que, por exemplo, rezam o terço, o rosário, são devotas de Nossa Senhora, vão entender como é que ela age na vida das pessoas. Sei que lá é devoto de Santo Antônio, de São Pio, Santa Teresinha, que é uma das mais populares que existe, São Francisco. Elas, com o tempo, em função dessa invocação constante e essa predileção pela identidade do santo, seja lá por qual fator que seja, façam com que tu se torne familiarizado com ele. Então tu consegue entender qual é o ser espiritual que está agindo, se é aquele santo que tu invoca, se é Deus, se é Nossa Senhora, quando são os demônios agindo, por exemplo, ou quando há algo errado na atmosfera, no ambiente que tu tá, ou se tem algo bom. Tu consegue mais ou menos ler, ter uma espécie de... não é uma triagem, mas é um esclarecimento, mais ou menos, do que está em jogo ali dentro, né, no lugar que tu tá. E Nossa Senhora, a gente pode perceber, quem gosta muito dela, né, ela tem uma sutileza na ação, muito profunda. Por exemplo, a ideia do manto é como se o manto viesse, ou ela mesma viesse assim, te abraçando aos poucos, quando ela está totalmente à tua volta, ela te abraça por completo. Mas não percebe isso daí, porque ela é sutil, ela é sensível no sentido de não dar muito as caras quando está agindo, né? Ter essa intercessão silenciosa, né? E é exatamente aí que mora a grande eficácia dela contra o mal, porque não pela forma de intercessão dela, mas por ela ser quem ela é, né? O São Luís Montfort, quando fala do Tratado da Devoção, o livro, né? Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é um tratado de consagração à Nossa Senhora, chama de escravidão de amor. Ele fala que, sim, o demônio tem horrores, ódio de Deus, mas tem muito mais de Nossa Senhora, pelo seguinte, porque ela pisa a cabeça da serpente, só que ela não é Deus. Ou seja, o demônio está sendo esmagado, humilhado, vencido por uma humana, na qual Deus depositou todas as graças. Assim, ele diz no livro também, assim como Deus reuniu todas as águas e fez os oceanos, uniu todas as graças e fez Nossa Senhora. Eu li esse livro e me consagrei em 2011. Né? E ali, eu inclusive recomendaria essa consagração de uma forma muito, muito direta, né? Muito forte, porque essa proteção que eu falo dela, ela vem automaticamente com essa consagração. E é claro, depende muito como também tu te torna aberto à experiência de Deus através dela, né? Porque tu faz a consagração, por exemplo, faz uma oração, se tu não está aberto, a eficácia é mínima, é nula. Se faz a consagração sem ter exatamente uma consciência do que está fazendo, tu vai acabar entrando numa experiência na qual tu vai ter dificuldade de entender, né? Comigo, particularmente, uma espécie de, diria, purificação. Eu fiquei muito sensível, eu chorava por besteira nos primeiros dias da consagração, logo depois que eu fiz. Eu traduzi essa experiência como uma espécie de cirurgia interior. É como se tivesse algo tivesse sido aberto em mim, um monte de coisa ruim tirada fora, né? E eu fiz essa consagração com o objetivo de nunca mais voltar atrás. Quer dizer, o cara que se imagina o manto de Nossa Senhora. Eu entro no manto, tranca a porta e joga a chave fora. Eu não cadê a chave? Não sei, eu perdi. Joguei fora. Eu não quero saber e não quero encontrar. Certo? Então, tá aí uma forma de conseguir um bom caminho e essa proteção sutil e amorosa que é dela, né? E, bom, acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha que falar, a experiência do manto. Porque é interessante também que na história do cristianismo, na tradição católica, cristã em geral, né, mas católica em particular, a gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo sendo tentado pelo inimigo, né? Eu já ouvi falar que Nossa Senhora foi tentada, mas não, ela não foi tentada pelo mal porque ela não tinha pecado. E o mal ali nos tenta porque nós temos muitos pecados, mas só o pecado original em si já é uma abertura para a tentação do mal sobre nós, né? Jesus foi tentado não porque ele tivesse pecado, ele não tinha, mas porque ele se deixou abrir a experiência humana para dar o exemplo de como agir no mundo. Jesus Cristo é o modelo máximo a ser seguido. Só que Nossa Senhora, não tendo pecado, ela foi totalmente imune a isso também.
E o mal que ela passou não foi pelas tentações e a morte, mas foi o sacrifício de ver o filho morto, sem poder fazer nada, não porque não podia fazer nada, mas por obediência. Presta atenção, Nossa Senhora viu tudo o que viu, toda a monstruosidade que fizeram com Jesus Cristo, baixou a cabeça e disse: meu Senhor, seja feita a tua vontade. Tu é capaz de fazer isso? Não, né? Eu muito menos. Então é desta mulher, com M maiúsculo, que eu estou dizendo. Por isso que a proteção dela é super eficaz. Porque ela é a criatura mais perfeita, ela é o ápice da criação, ela é a rainha de todas as coisas, coroada pela própria Santíssima Trindade. Quer proteção melhor do que essa? De uma mãe pessoal, inclusive? Certo? Boa noite a todos e até a próxima.